Aleluia. Você pode aplaudir com mais força. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 5, 1 até o 20. Nós vamos ler essa palavra. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem concorrentes. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E ele perguntou: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E os que tinham visto isto contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. A tua palavra, Deus, é poderosa. Ela é a sua voz. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente, Pai, possa estar pronto para receber a tua porção, Senhor. Que o nosso coração seja submisso, humilde, rendido à sua voz. Me dê graça para explicar, para comunicar a sua verdade ao coração dessa igreja, Pai. Repreenda, Senhor, todo mal, toda força contrária, todo espírito maligno, Senhor, que possa perturbar a mente, o coração, gerando inquietação, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra alcance os nossos corações. Amém? Hoje nós vamos começar uma série de mensagens, cobertura espiritual para a sua família, onde várias pessoas estarão aqui ministrando a palavra de Deus. Hoje
eu quero falar com vocês. Vencendo as ações das trevas espirituais. Vencendo as ações das trevas espirituais. Nós não podemos negar na palavra de Deus que existe guerras espirituais, que existe batalhas espirituais, que existe um inimigo. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário. E nós, ao olhar para a palavra de Deus, podemos verificar de Gênesis até Apocalipse como que esse inimigo, ele conseguiu aprisionar pessoas e famílias. Pessoas que tiveram sua vida totalmente destruídas, arruinadas, justamente porque não conseguiram discernir ou não conseguiram vencer as trevas espirituais. Então nós percebemos que existe uma luta e você está nessa luta. Invisível, nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, não conseguimos enxergar como nós estamos vendo aqui um ao outro, mas a verdade é que você pode sentir isso de uma forma ou de outra, que isso existe. Jesus, em Marcos 3, 27, ele fala: nenhum homem forte pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, excepto se primeiro amarrar o homem forte, então lhe saquear a casa. Jesus, no livro de Marcos, está mostrando para nós a sua autoridade. Ele é o Filho de Deus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Jesus, ele veio justamente para vencer o inimigo. E a vitória final foi na cruz. Então a mensagem que a palavra de Deus garante para você e para mim é que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque Cristo venceu o pior inimigo, a morte. Ele venceu a morte, mas ele também venceu para sempre Satanás e todos os seus demônios. Então não há ninguém nos céus e na terra, nesse mundo espiritual, que consiga resistir o poder, o impacto do nome de Jesus. É por isso que quando você vai orar, você ora no nome de Jesus. Você fala em nome de Jesus. Porque Deus deu ao seu Filho todo o poder, toda a autoridade. E Jesus está dizendo aqui em Marcos 3, 27, nenhum homem forte pode entrar na casa de um homem forte para os seus bens. Jesus está dizendo, se você está em uma aliança comigo, se você é o meu discípulo, se você tem um compromisso comigo, se você foi regenerado, se você tem um pacto comigo de aliança, de fidelidade, de comunhão, esse homem forte é o Senhor. Agora pensa, quem pode amarrar o homem forte que é Deus? Quem pode invadir o seu território? Quem pode invadir a casa do Onipotente? Salmos 91. Se você, aquele que habita no esconderijo do Onipotente, você vai descansar. Quem poderá? Qual é a força que poderá invadir a sombra do Onipotente? Então você, cristão, deve estar seguro da sua fé, na certeza da sua salvação, que isso não pode acontecer na sua casa. Porque esse texto mostra que um tem que ser mais que o outro. E quem é mais forte? Como diz aquele salmo, ele é poderoso nas batalhas. Nunca perdeu uma guerra.
nunca perdeu o embate. É este Deus que você serve. É esse Senhor que nós servimos. Então existem conflitos espirituais. Jesus está dizendo aqui que há situações assim. E Jesus, o seu primeiro confronto com as trevas, você vai ver quando ele foi para o deserto, Timor, mas ali não era os demônios, porque os demônios são coadjuvantes de Satanás. Então, o próprio Satanás foi tentar Jesus no deserto. Mas Jesus, que sabia quem ele era, venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus. Ele disse, está. E foi assim que Jesus venceu o seu primeiro embate, o seu primeiro confronto espiritual. Então pense, se Jesus teve um confronto com as trevas, e ele venceu, e ele mostrou para nós, na sua palavra, com a sua vida, com a sua consagração, como eu e você deveremos vencer. Jesus, ele enfrentou outras vezes, apesar de Jesus ter vencido naquele momento, Satanás não desistiu de atacá-lo. Não desistiu de oprimi-lo. Não desistiu de criar ciladas. Então veja, uma vitória agora não vai significar que você venceu ele para sempre. Até o último momento de Jesus na cruz, o diabo tentou de todas as formas para oprimir, para tentar fazer com que Jesus desistisse do seu propósito e da sua missão. Jesus, ele encontrou diversas situações enquanto ele estava na terra. Ele encontrou pessoas com espírito imundo, um cego que tinha um espírito imundo, ele orou por ele, o cego voltou a ter a visão. E um fato muito interessante da mulher cananeia, que a sua filha estava endemoniada, fora das fronteiras de Israel. Essa mulher cananeia, como uma mãe desesperada que tem uma filha que está em casa endemoniada, sofrendo, ela ouve talvez que Jesus está ali e ela vai até Jesus, ela sai da sua terra, vai para outra terra, encontra Jesus. E tem toda aquela história que Jesus disse, olha, eu vim para as ovelhas de Israel, e ela continuou ali insistindo, perseverando, até que Jesus disse para ela, vai pelo caminho, o demônio já... Veja, Jesus está em Israel, com essa mulher cananeia, a sua filha está em outra terra. É para você entender que o conflito é espiritual e nesse conflito não precisa de Jesus estar fisicamente lá. O seu poder, ele é onipotente, onipresente. Então, naquele momento que Jesus liberou a palavra para ela, a sua filha que estava fora das regiões de Israel tinha sido liberta. Esse é o Jesus que nós servimos. A mulher, imagina o drama dessa mãe, o sofrimento dessa mãe, ter uma filha assim, vai até Jesus e Jesus libera uma palavra e aquela menina foi curada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que precisamos estar vigilantes, atentos, porque essas coisas, elas podem acontecer. Mas pense nisso, você que tem aliança com Cristo,
isso não vai atingir a sua casa. Isso não vai atingir os seus filhos. Isso não vai atingir a sua família, porque você está protegido. E você pode verificar também na Bíblia que o povo de Deus sempre esteve protegido das pragas, das mortes, das pestes, porque o que importava era a presença de Deus com o seu povo. Então a presença protegia, guardava. O diabo, ele quer ocupar territórios. E qual era a promessa de Deus para o seu povo? Ter uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa que Deus havia dado para o seu povo, para governar, para conquistar. E Deus conduziu esse povo à conquista. E na vida de Josué, o sucessor de Moisés, nós vemos que Josué está ocupando territórios, ocupando as terras. E essas terras eram ocupadas por povos, os cananeus, jebuseus, amorreus e todos esses eus aí que você vê na Bíblia. Mas esses povos, eles tinham outros deuses, outras influências que ocupavam esse território. E uma das questões que era para o povo de Israel é chegar em determinados povos e eliminar os seus deuses e os seus povos. E o problema de Israel foi que não obedeceu essa instrução. E depois, a influência cananeia trouxe o espírito de prostituição para Israel. E esse espírito de prostituição arruinou a vida de muitos dos povos de Deus, porque não ouviu a instrução de Deus. Por isso que Davi, ele era um cara sanguinário. Ele não poupava ninguém quando Deus dizia, é para matar todo mundo. É estranho para a gente ler a Bíblia e ver uma instrução como essa. Entra, mata mulheres e crianças para não deixar nenhum rastro de cultura. Qual foi o erro de Salomão? Deus havia dito para ele, olha, para todos os reis, não acumule ouro, nem prata, nem mulheres e nem cavalos. E Salomão se encantou com as mulheres e começou a criar templo para os seus deuses dentro de Israel, gerando uma influência que acabou atrasando a vida de muita gente. Então existe conflito espiritual. Efésios 5:8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, nós somos luz. E se como luz, Paulo está dizendo, vivam como filhos da luz. Eu e você temos que viver como filhos da luz. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Eu não sei se você já ouviu falar das 7 montanhas, que um pastor há muitos anos atrás teve uma visão das 7 áreas de influência no mundo. E uma delas é a igreja, que é o topo, é a 7ª. E segundo esse pastor, que teve essa visão da parte de Deus, ele acredita, e eu também creio, que o povo de Deus precisa governar na ciência, na religião, na arte, no entretenimento, na economia, na educação, nos negócios. E o povo de Deus governa e vai ocupando o território e vai espalhando a glória de Deus por onde passa, sendo luz, trazendo brilho de Deus, trazendo glória para Deus. Evidentemente, é claro que o inimigo não vai ceder isso. Ele vai se opor, ele vai te atacar, ele vai atacar os seus filhos, ele vai atacar a sua família. E muitas vezes nós estamos olhando para tudo isso, deixando que as coisas aconteçam. Elias
é um exemplo para nós que nós não podemos ficar neutro nesse combate. Elias, ele olha para Israel, ele vê que a cultura de Baal está impregnada em Israel, ele faz um desafio, olha, vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo, e lá nós vamos fazer um desafio e vamos ver qual é o Deus que responde. E os profetas de Baal começaram a clamar e o Deus deles não ouviram. Elias disse, ei, para tudo aí, vem para cá, deixa eu clamar. E Elias então orou e clamou, e o Senhor respondeu. E aquele dia todo Israel soube que Deus é Deus. Que aquelas trevas espirituais, que aquela força maligna que estava operando, não era maior do que a força do Deus de Elias. Eu e você não podemos ficar indiferente a essa guerra espiritual. Todavia, Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo, ele tinha consciência desse conflito espiritual e ele tinha consciência que as armas que poderíamos usar não são carnais. Essa não é uma luta que você vence na força do seu braço, na força da sua inteligência, ou talvez na sua agilidade de dar um jeitinho até com os próprios demônios. Isso não funciona. As nossas armas, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, são armas espirituais. Paulo vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra potestades, principados nas regiões celestiais. É aqui que você precisa ver aonde está a sua batalha. E às vezes nós ficamos no nível inferior, onde eu e você, que entendemos que esse conflito ele é real e ele pode estar atacando a sua casa. A pergunta é, nessa guerra espiritual, você tem que estar em algum lado. De que lado você está? Não existe neutralidade nisso. De que lado você está? Então, se você está do lado de Deus, e eu espero que você esteja, e acredito que você esteja, você está seguro. Você está guardado, porque você está do lado daquele que é mais forte, daquele que é mais poderoso, daquele que tem a sua mão poderosa, onipotente. Mas se você está do outro lado, os seus dias estão contados. Você não vai conseguir vencer. E por isso, é melhor você fazer uma aliança com Deus. Uma aliança com esse Jesus. Ter um compromisso a sério com Ele. E entender que a sua vida corre perigo a cada minuto. Essa passagem que nós lemos, nós vemos um embate, uma guerra espiritual, fora das regiões de Israel. Jesus, ele tinha acabado de acalmar uma tempestade, mostrando a sua autoridade sobre as coisas. Os discípulos ficaram encantados quando Jesus disse, mar, aquieta-te. Que homem é esse que até o mar e os ventos te obedecem? Os discípulos ficaram encantados. Mas agora Jesus vai para o outro lado, a terra dos Gadarenos. E nessa terra dos Gadarenos havia ali um negócio muito forte, que era a criação de porcos. O que para os judeus aquilo era impensável, porque era impuro. Então, para os judeus,
Ali era uma terra da desesperança, uma terra pagã, uma terra que não tinha jeito. Porque na cultura deles, por conta da sua crença, era assim que eles enxergavam aquela terra. Mas Jesus disse, vamos para o outro lado. E Jesus foi para o outro lado. E quando ele chega nessa região de Gadara, ele encontra um homem logo na beira, nos sepulcros, e ali não é um cemitério como a gente está acostumado a ver. Havia cavernas, buraco, e as pessoas que morriam, eles jogavam lá dentro. E ali o corpo ia apodrecendo. Tinha osso, tinha corpo recente, corpos há mais dias, então era um fedor miserável aquele lugar. E a Bíblia está dizendo que o homem que tinha um espírito imundo que morava nos sepulcros, este homem foi ao encontro de Jesus. E aqui eu quero te dar aqui algumas coisas aqui desse texto para você entender algumas coisas. Primeiro, o que Satanás faz pelas pessoas? Nós vemos, ele domina através da opressão, ele arrasta as pessoas para a impureza, ele torna as pessoas violentas e ele atormenta as pessoas. Por que ele não mata logo? Ele quer atormentar, tornar a vida da pessoa que é semelhante à imagem de Deus, porque essa situação aqui fere o próprio coração de Deus, porque é a sua imagem. Então isso é um choque quando o ser humano chega num estado como esse. O coração de Deus é ferido, é a sua imagem, é a sua semelhança. Uma das características de alguém que está dominado por essas entidades é alguém que tem uma força sobrenatural. Esse homem aqui era incontrolável. Se juntasse todos os homens aqui, nós não conseguiríamos amarrá-lo. A sua força era excomunal. Frequentes acessos de raiva. Perde o amor próprio. Ele se cortava. Veja a situação desse homem. Como ele estava. Qual era o estado dele. Então o diabo estava dominando aquele corpo. Ele era alguém que vivia nu, sem dignidade. O que a sociedade fez com esse homem aqui? Afastou esse homem do convívio social. Quem gostaria de viver, fala sério, com uma pessoa assim? A sociedade olha para essa situação e diz, eu não tenho solução para ele. Talvez não tinha lá remédios ou hospitais que pudessem, talvez a ciência que ajudasse, mas isso aqui é um caso espiritual. Então a sociedade, olhando para aquela situação, disse, a única maneira de nós termos paz é afastar este homem do nosso convívio. Por isso que ele foi viver nos sepulcros, onde ninguém iria. Deixou sua casa, sua família, seus amigos. Veja a situação desse homem dominado pelas trevas. E qual era o estado desse homem antes de conhecer Cristo? Um homem que tinha um espírito imundo, morada nos sepulcros, preso em correntes, incontrolável, cortava a si mesmo. Agora veja, tendo sido muitas vezes preso em grilhões, olha esse detalhe do texto, não era uma coisa frequente, era muitas vezes, mais do que frequente, era constante, e sempre
noite e dia. Ou seja, esse homem não tinha paz. Ele não tinha sossego. Ele não tinha tréguas. A sociedade acorrentou esse homem. Tentou fazer isso. E esse povo dessa época deu mais valor aos porcos do que a libertação deste homem. Quando Jesus o libertou, essa sociedade falou assim: nossa, perdemos 2.000 porcos. Não se alegraram porque havia um homem que vivia em um estado deplorável, mas agora foi alcançado pela graça de Deus. Teve um encontro com Jesus e teve a sua vida mudada. Esses assuntos, somente a igreja de Cristo, que tem autoridade por ele, pode tratar. Somente aqueles que são seus discípulos, que representam o seu nome, que você pode ir lá na autoridade de Jesus, orar e pedir ao Senhor graça e misericórdia. A igreja tem a autoridade, porque Deus entregou essa autoridade delegada através de Cristo. Ele disse: toda autoridade é-me dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios em meu nome. Ou seja, Deus deu uma missão para você, cristão, para mim, cristão, de ir por todo mundo, pregar o evangelho, libertar os cativos, aquilo que Paulo fala, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Então você tem uma parte, uma missão de levar cura, de levar libertação, de apresentar Jesus para pessoas que vivem assim. O que os demônios declararam sobre Jesus? Vejam isso. Quando aquele demônio encontrou com Cristo, ele disse: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Primeira coisa, os demônios reconhecem que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem que Jesus é divino. E tem demônio que acredita mais no filho do que muito crente. Os demônios: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. E a segunda coisa: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, os demônios reconhecem que ele tem autoridade sobre eles. Os demônios se submetem à autoridade do Filho. E aqui tem outra verdade. Os demônios sabem que resta para eles um julgamento final que está à espera. Então ele pede: não me atormente agora. Eu sei da minha penalidade, eu sei do meu julgamento, mas que isso não seja agora. Então os demônios sabem quem é o Filho, sabem que ele tem autoridade e sabem que eles serão julgados no tempo certo de Deus. E há muitas pessoas que não sabem da sua eternidade, que não sabem desse dia de julgamento. Mas os demônios, eles creem, eles submetem à presença do Filho. Outra coisa que nós podemos aprender aqui: os demônios reconhecem que não podem ter uma coexistência pacífica entre luz e trevas. A luz chegou, as trevas têm que ir embora. Então, quando Jesus chega na terra de Gadara, esses demônios falam: o meu território acabou, a minha influência acabou,
A minha participação aqui acabou. Perdi o controle. Então ele adianta, e o texto está dizendo em Marcos, que vendo eles, Jesus ao longe, correu e o adorou. Demônios aqui adoraram o Senhor. Coisas que às vezes eu e você temos dificuldade. Coisas que às vezes nós temos receio. Mas só para você entender a dimensão do Filho de Jesus e que existe esse princípio de conflito espiritual, mas que para o inimigo é muito claro. Para ele é muito claro que ele não tem como vencer. Porque ele foi esmagado. Jesus o venceu definitivamente hoje e para sempre. Só que ele vai fazer com que você não entenda isso. Ele vai fazer com que você não perceba isso. Ele vai querer distorcer a sua mente, a algumas verdades, para que você não creia nisso. E aí ele vai ganhando território. Ele vai ganhando influência. Ele vai gerando coisas dentro da sua vida. E nós não sabemos. O que Jesus fez com esse homem? Libertou esse homem da escravidão, devolveu a esse homem a dignidade da vida e entregou a ele uma missão. A Bíblia diz que esse homem estava agora sentado com Jesus, vestido. Ou seja, a sua dignidade foi restaurada. Ele poderia estar novamente na sociedade. Ele poderia andar livremente. Jesus liberta pessoas das trevas. Agora, nós precisamos estar atentos. Essa semana, um colega meu, pastor, ele diz assim: Wagner, a minha semana começou muito tribulosa. E eu, por quê? Logo de manhã, meu primeiro atendimento, eu fui fazer um atendimento com a família. E quando eu fui orar pela família, a criança disse: não ora, não ora, não ora. Criança endemoniada. Quando o pastor foi orar pela mãe, a criança se manifestou dentro da igreja, num atendimento. Forças espirituais. A criança estava sendo perturbada, oprimida. Existe uma guerra espiritual. Uma vez, eu me lembro, o Thomas era pequeno, ele chorava, e era de noite, e aquilo estava preocupando a gente, a Valdirene com ele no colo e tal, e eu estava lá, e de repente, eu ouço uma voz: ora pelo seu filho. Eu peguei o meu filho no colo, orei por ele, e quando eu terminei de orar, ele adormeceu. Espiritual. Coisas espirituais. Jó, ele acordava de madrugada, fazia sacrifícios e orava pelos seus filhos: Pai, se os meus filhos pecarem amanhã, perdoa eles. Jó, ele se colocava como sacerdote de proteção, porque ele sabia que há um inimigo, há uma guerra. E aí você, pai, mães, nós precisamos entender que existe uma treva espiritual que quer influenciar a mente dos nossos filhos, quer influenciar a mente dos homens, das mulheres, e nós não percebemos isso. Nós não compreendemos isso, porque achamos que algumas coisas são normais. Não, está tudo bem, está tudo certo. O cristão precisa, quando ele percebe que as coisas não estão assim tão claro, ele busca de Deus um discernimento. Senhor, o que está acontecendo? Você não pode dar tréguas. Você não pode descansar. Neemias é um exemplo disso. Uma mão no muro e a outra com a espada. Porque enquanto você está construindo, vai que vem o seu inimigo, você está com a espada vigilante. Não há descanso para você. Não há tréguas. Nesse mundo espiritual, não há tréguas. Ele não vai te dar tréguas.
Mas há uma certeza que você é vencedor. Há uma certeza que nós somos vencedores. Não por conta de nós, mas por causa de Jesus que está em nós. Jesus disse: Pai, eu não vou orar para que eles saiam desse mundo, mas eu vou orar para que o Senhor os proteja do mal. Oração sacerdotal de Jesus. Existe o mal, existem influências, existem guerras. E às vezes o grande problema é que quando acontecem essas guerras nesse mundo espiritual, eu e você estamos lutando com as armas materiais, humanas. Ao invés de nós procurar em Deus, nos ajoelhar, olhar para a nossa vida, reconsiderar algumas coisas, Senhor, me dá um entendimento. O Senhor, Ele não deixa o seu povo sem uma revelação. Ele não deixa o seu povo sem entendimento. Ele não vai deixar que o inimigo entre na sua casa e te amarre. Ele protege a sua casa. Ele protege a sua família. Ele protege os seus filhos. Sempre quando eu viajo, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha esposa e peço: Pai, eu não estou aqui. Eu tenho que fazer uma viagem, mas o Senhor está aqui com os meus filhos. Guarda-os, proteja-os, livra-os do mal, de todo acidente, de todo perigo. E eu vou porque a oração é espiritual e você descansa naquilo que você ora e acredita que Deus protege enquanto você não está presente. A oração. Porque você, quando você deixa o seu filho lá na escola, ora pelo seu filho: Pai, guarda o meu filho. Proteja ele, Senhor. Porque as escolas têm outras ideologias, têm outros propósitos, e você e eu temos que: Senhor, guarda o meu filho, guarda a sua mente, guarda o seu coração, guarda os seus ouvidos, mantém ele puro no caminho do Senhor. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, do Instituto Barna, que os filhos de cristãos, quando chegam à universidade, se tornam ateus. Como? Porque as escolas estão preparadas para colocar suas crenças, suas ideologias, suas crenças, suas forças intelectuais. Então, seus filhos precisam ser bem discipulados, bem orientados acerca da fé, porque eles vão enfrentar lutas espirituais, eles vão enfrentar coisas espirituais, e você não pode dar trégua. Você não pode cruzar os seus braços. Você não pode achar que essa geração é assim. Não é assim, não. Nós não podemos nos conformar com essas coisas. Deus estabeleceu os seus princípios ontem, hoje e para sempre. A geração, de geração a geração, palavra de Deus é sempre palavra de Deus. Os princípios de Deus sempre serão princípios. Os mandamentos de Deus sempre serão mandamentos. E aquilo que te protege é os princípios que você obedece. É os princípios que você se submete. É os princípios que você coloca, dizendo: eu, como disse Josué, se vocês não querem servir a Deus, é problema de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: não importa, vocês entendem, vocês sabem qual é o caminho, vocês sabem quem é Deus, vocês sabem de tudo isso. Mas se a decisão de vocês ainda é não segui-lo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse homem teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada, teve a sua vida transformada por Jesus. A luz venceu as trevas
E assim será sempre. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Lá em João, na epístola de João, disse que o Senhor, nele não há trevas alguma. Em Deus não há trevas alguma. E você é filho da luz. Vivam como filho da luz. Viva como um pai filho da luz. Viva como um homem temente a Deus. Como um homem fiel a Deus. Um homem que guarda os princípios de Deus. E o Salmo 128 vai se cumprir em sua vida. Que o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Você e a sua casa desfrutarão das bênçãos de Deus. Os seus filhos, a sua mulher será como uma árvore frutífera. Porque você teme a Deus. A única solução para você é temer a Deus. A única saída para nós vencermos esse mundo espiritual é estar debaixo do senhorio de Cristo. E aqueles que não estão sujeitos a viver isso como esse homem que viveu. Estão abertos a viver isso, a experimentar isso. E eu e você, homens, principalmente os homens aqui, os homens precisam ser sacerdotes da sua casa, levando a Deus as suas orações pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua descendência. O homem precisa se posicionar diante de Deus para lutar pela sua casa, lutar pelos seus filhos, orar por eles, declarar vida, declarar abundância sobre eles. Como podemos vencer, pastor, as trevas espirituais? Como nós podemos? 3 conselhos. Primeiro, conheça Jesus e o seu poder e siga-o fielmente. Conheça Jesus. Se relaciona com Jesus. Procura conhecê-lo. Segundo, conheça o seu inimigo e não ceda território para ele. Não subestime. Está amarrado. Ele não vai nessa não. Fica brincando com as coisas espirituais. Ele não se assusta quando você fala, está amarrado, está repreendido. Ele vai fazer isso de outras formas, porque ele é sutil. E Paulo disse que ele se disfarça como um anjo da luz. Ele é estrategista. Um dia, a pessoa disse assim, pastor, o diabo é burro. Eu falei, olha que não é. Oh, você pensa que ele é burro. Ele não é burro. Ele já está estudando o homem há milhares e milhares e milhares de anos. Ele sabe onde o seu olhar está olhando. Ele sabe onde você escuta as coisas. Ele está atento para proporcionar a você aquilo que o seu coração já está interessado. Ele está nos observando. Como Pedro diz, como um leão, à procura de uma oportunidade para nos tragar. Ele não vai te dar tréguas. E quanto mais você ora, quanto mais você consagra, mais você vai sentir essa opressão. Mais você vai sentir essa carga. É por isso que algumas pessoas até têm medo disso. Porque quando você entra nesse propósito de conhecer a Deus e de se consagrar, você começa a andar, a enxergar as coisas na ótica de Deus, na perspectiva do alto. Se está acontecendo alguma coisa, você viu que aquilo não é muito normal, deu remédio, deu isso, deu aquilo, perceba,
Ora, Senhor, o que está acontecendo? Não ceda. Não ceda. Não ceda. A palavra é essa, não ceda. Não dê território. Não dê território da sua casa. Cerca a sua casa. Cerca a sua família. Cerca. Veja, esses homens aqui pediram para Jesus sair da terra deles. Sai daqui. Os porcos morreram. Esse homem agora está liberto. Sai daqui. Você vai dar prejuízo aqui para nós. Tem tantos outros aí igual esse cara aqui. E vai que toda libertação é 2.000 porcos. Vai entender a mente deles. Eles suplicaram para que eles saíssem daquela terra. E Jesus saiu de lá. Jesus saiu de lá. Ele entrou no barco. Ele não ficou aonde ele não era celebrado. Mas olha só, aí o homem endemoniado vem até o barco e suplica: eu quero ir com você, Senhor. Ele disse: não, você não virá comigo. Volta para a tua casa, para os teus amigos, e anuncie quão grandes coisas Deus fez por você. E aquele homem saiu pregando em Decápolis, que é um grupo de 10 cidades, e todo mundo conhecia a sua história, e ele saiu anunciando. Jesus saiu de lá, mas aquele fato de um homem que era possuído pelos demônios, que agora está liberto, está na sociedade, vivendo, Jesus ainda continua lá, com o seu testemunho, com o seu poder, com a sua glória. Aquele homem espalhou o conhecimento de Cristo através do seu testemunho de vida. Então, pais, saiba disso. Existe uma guerra espiritual. E você e eu precisamos entender isso. E vamos vencer com a palavra, com a oração, com o jejum, com a comunhão, com as disciplinas espirituais e, sobretudo, com a palavra de Deus. Leia essa palavra. Busque essa palavra para você, para sua casa, para os seus filhos. Leia a palavra para eles. Prepare os seus filhos com a palavra. Lembre disso. O caso de Jó. A Bíblia diz que Satanás foi até o Senhor e diz: olha, o Senhor tem abençoado muito o seu servo. Ele está muito rico, porque o próprio Deus disse que não havia ninguém mais rico do que Jó. Ele é assim porque ele tem muito dinheiro. Ele é um cara muito bem sucedido. Tira o dinheiro dele. Aí Deus permitiu. Perdeu lá os seus bens. E Jó continuou firme. Tira os filhos dele. Os filhos dele estavam num jantar e os seus 10 filhos morreram. E Jó enterrou os seus 10 filhos. E Jó continuou firme. Toca na saúde dele. Aí o Senhor permitiu. Tocou, mas Jó permaneceu firme. O que eu quero dizer com isso? O inimigo não pode te tocar sem antes Deus permitir que ele faça isso. O diabo chega para Deus e fala: você colocou uma cerca nas coisas de Jó. Está lá em Jó, está escrito isso. Há uma cerca que Deus te protege. E ele só não invadiu, ele só não chega lá, porque Deus está lá. Não dê mais nenhum passo. Ele é meu servo. Ele me teme. Mas se ele permitir, como o caso de Jó, que enfrentou isso, é uma provação. Difícil. Mas Jó, ele declara: eu sei que o meu
Redentor vive. E por fim, ele se levantará. E ele termina o seu texto dizendo, Jó 42, eu bem sei, Senhor, que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Você está guardado. Os planos de Deus não frustram. Os desígnios de Deus não são enganados. Deus tem um plano para a tua casa. Deus tem um plano para a tua família. Não ceda. Não vai haver tréguas. Amém? Fica em pé. Eu quero ungir a sua vida. Queria chamar aqui o Cafino, a Letícia, o José Hilton. Ok. Nós vamos orar. E você vai ficar com as suas mãos assim. E eles vão passar a ungir nas suas mãos. Eles vão passar declarando que a presença de Deus, você, sua casa, nós precisamos de entender cada vez mais que Deus está conosco. O Deus Emanuel. Seja qual for a batalha, seja qual for a guerra que você for enfrentar, pode ir tranquilo. Faça como Davi. Você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa luta é em nome do Senhor. E esse Senhor vai adiante de você, vai te ajudar, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Pai, nós somos gratos a Ti, agradecemos o Senhor pela adoração, pelo louvor, Deus, pela comunhão, pelo partir do pão, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa salvação, pela nossa justificação em Ti, Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. A minha oração, Pai, é que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre cada pessoa que aqui está, Senhor. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de muitas surpresas do alto para a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê estratégias para cada pai e para cada mãe. Dê estratégias, Senhor, em nome de Jesus. Guarda cada um de nós. Assim é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém?